Olá, boa tarde. É, a- Dando seguimento aí às nossas aulas, né, à distância remotas, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o acento métrico, que é bem curtinho, e introduzir mais alguns capítulos do livro da teoria da Maria de Prioli. Então, vamos começar com o acento métrico. O acento métrico é uma coisa bem simples, a teoria do acento métrico. É simplesmente colocar, né, seguindo cada compasso, colocar sempre o primeiro compasso como o primeiro tempo de compasso como forte. Aí a lógica seria que vocês estão vendo aqui na imagem um F maiúsculo e um F minúsculo. Seria forte e fraco. Então quer dizer que o primeiro tempo do compasso sempre vai ser forte e os seguintes vão ser fracos. Então no compasso binário, primeiro tempo forte, segundo fraco. No ternário primeiro forte, o segundo e o terceiro fraco. Quaternário primeiro forte, segundo, terceiro e quarto fraco. Essa lógica é simplesmente para ajudar na hora de marcar mesmo o tempo. Vocês vão perceber, se vocês ouvirem qualquer música que vocês quiserem ouvir, vocês vão conseguir perceber o tempo forte dela por causa dessas marcações, seja no ritmo, seja na melodia, né? A não ser que tenha a síncope, que é aquela ligadura que quebra esse forte e fraco, que vocês já viram lá na Bona. E a Maria Priori fala que tem outros autores que costumam colocar um meio forte no terceiro tempo, no caso do compasso quaternário. Alguns autores dizem que o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é mesoforte e o último é forte, ou é fraco. É, Só que, para Maria de Prioli, especificamente, ela acredita que isso atrapalha na hora de entender o compasso, na hora de ouvir, tira um pouquinho a característica do compasso quaternário, que seria o primeiro tempo bem marcado, marcando o primeiro tempo, forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. Então ela acredita que se a gente colocar esse terceiro tempo mesoforte, a gente vai ter uma subdivisão aí de dois compassos. Então ela prefere que a gente mantenha a acentuação só no primeiro tempo do compasso. Além disso, também tem uma outra subdivisão de compasso. Vocês devem lembrar também lá da Bona, quando a gente pede para vocês marcarem mais, acentuar mais o primeiro tempo das colcheias, principalmente. Então, a ideia é por causa disso também, de marcar o início do tempo. Quando vocês colocam mais forte a primeira nota numa sequência de um tempo, dentro do tempo, vocês marcam mais. Não é tão marcado quanto o primeiro tempo aqui, que é mais acentuado, mas ele tem essa subdivisão. Isso vai mais da articulação, um pouquinho da técnica do instrumento, é, é um pouquinho contraditório quando tem as outras dinâmicas, né? Como que você vai entrar num tempo forte com um pianíssimo, por exemplo. Então eu acredito que seja mais na questão da articulação, na hora de acentuar a mesma nota, de separar, deixá-la bem marcada que é o primeiro tempo. É um pouquinho complicado isso mesmo, mas para decoreba de prova é só vocês lembrarem que existe essa lógica do primeiro tempo forte para o compasso e no caso dos tempos também a primeira figura de cada tempo um pouco mais forte do que a seguinte, isso em cada tempo. Então a gente tem como exemplo do ternário. A primeira nota do primeiro tempo forte, a segunda fraca. A primeira nota do segundo tempo forte, a segunda fraca. A primeira nota do terceiro tempo forte e a última nota, né, a segunda nota, fraco. Então seria mais ou menos essa lógica. Se a gente sempre tivesse semicolcheia aqui, por exemplo, a gente teria no primeiro tempo a primeira figura do primeiro tempo forte, as quatro próximas semicolcheias, as três próximas semicolcheias que estão dentro desse tempo, mais fracas. Então, alterações a gente já falou, semitom cromático e diatônico também, e agora tem outras coisas
que eu estou em dúvida se eu falei com vocês. Falei sobre fermata, linha de oitava, legatos e staccatos, né? Então, aqui tem, ó, continuando, é bom que já linka ao que eu falei sobre síncope. A síncope nada mais é do que essa transferência de tempo forte para o próximo compasso. O que acontece? Quando a gente liga, faz essa ligadura de duração, né, na nota, a gente tira a articulação, né, do próximo tempo. Então a gente tem aqui esse exemplo aqui, que o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, e como ele está ligado no próximo compasso, esse tempo fraco aqui se estende. Então, isso a gente chama de síncope. A síncope acontece tanto na mudança de compasso, quanto também dentro pela lógica do tempo que a gente viu lá. Ó. A gente tem aqui o exemplo das dois tipos de síncope. A síncope, que é de mudança de compasso, né? Que a gente prolonga o tempo fraco do compasso anterior para o primeiro tempo do próximo compasso. E aqui que a gente prolonga o tempo fraco do primeiro tempo, a nota fraca do primeiro tempo, para a próxima nota do segundo tempo. Não sei se ficou bem claro, mas é essa ideia mesmo de mudar. Aqui pela lógica, aqui seria forte, mas um pouquinho mais forte, né? E aqui seria mais fraco. Mas como está ligado, vocês vão manter fraco. Então, por essa lógica, a gente vai estender o fraco aqui, estender o fraco aqui e estender o fraco aqui também. Vocês vão ver que isso tira um pouco, torna um pouquinho mais difícil de identificar se o compasso é binário, quaternário. Como tirou esse tempo forte aqui, dá para confundir um pouquinho, mas isso não é uma coisa que se estende na música inteira, então dá para perceber em outros momentos que esse compasso muda. Qual é esse compasso, né? Então, como eu falei aqui, a síncope produz efeito de deslocamento das acentuações naturais. A síncope pode ser regular ou irregular. É regular quando as notas que a formam têm a mesma duração e irregular quando a nota ela tem uma duração diferente. Por exemplo, olha que muito bugado isso aqui. São muito frequentes as síncopes regulares de quarto de tempo. Quer dizer, a gente tem uma nota que aqui ela pega o tempo dela e se estende para o próximo tempo, né? A gente tem aqui um quarto de tempo, a gente tem meio tempo e mais um quarto aqui, né? Então a gente está prolongando o quarto de tempo. E bugou mesmo, muito mesmo. Pela lógica aqui. Então vamos primeiro entender o que é irregular. Então é irregular quando as notas que acompanham não têm a mesma duração, né? É porque a nota que está na ligadura aqui, quando acontece a síncope, a gente tem uma aqui com tempo com meio tempo e a próxima de um quarto. Então elas têm valores diferentes. Então essa é a síncope irregular, e quando tem as duas figuras têm o mesmo valor, a gente tem a síncope regular. Então essas síncopes regulares de quarto de tempo, sim, lembrei. É porque geralmente na execução dela, como a gente tem o tempo mais curto, né, no primeiro tempo, a gente faz uma jogada de valor que acaba acentuando. Como a gente dá mais valor para a nota do meio aqui, a nota central, ela acaba ficando mais forte. Há um deslocamento do tempo forte. Pam, 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 pam. Justamente por causa dessa questão do tempo. Como ela tem um valor maior, ela dá a sensação de ser mais forte do que deveria ser, né? Já que ela não está no primeiro tempo, né? Não é a primeira nota do primeiro tempo, então ela dá essa sensação de ser mais forte. Outra coisa que a gente pode falar também é sobre o contratempo. Contratempo é um instrumento muito famoso que utiliza o contratempo, é o saxhorn.
Se vocês repararem, o tarol também, mas numa banda sempre vai ter um baixo fazendo o tempo, né? Marcando o primeiro tempo, geralmente, né? Nem todas as músicas. E o saxhorn, por exemplo, fazendo o contratempo. Então fica pum, pá, pum, pá, pum, pá. Então dá-se o nome de contratempo às notas executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo. Quer dizer, como seguindo essa lógica do primeiro tempo é forte, e a gente aqui, em vez de ter o tempo forte, a gente tem uma pausa, então só sobra para nota, né, que tá que tem um valor real, né, não é silêncio, ser mais forte, soar mais forte do que a pausa, logicamente, né. Então, o contratempo é quando as notas que estão fora do primeiro tempo, ou a primeira nota do compasso, né? Ou da primeira nota do tempo e primeira nota do compasso, depende do valor das figuras, né? A gente tem somente o valor da nota que seria fraca. Então, o contratempo também provoca efeito de deslocamento da acentuação natural, porquanto o tempo sobre o qual deveria recair a acentuação é preenchido por silêncio, pausa. Então, a gente tem aí o contratempo. Vocês não podem confundir com contraponto ou contracanto. O contraponto e o contracanto, Maria de Prioli, eu acho que não chega a tratar desse tema. Se tratar, depois a gente vai ver lá na frente, no segundo volume. Mas o contracanto é a famosa música que o Bombardino e o sax tenor faz, por exemplo. A gente tem uma melodia, que é a melodia principal, e o contracanto usa dessa melodia, mas faz alguma coisa meio que contrária, um complemento, que a gente chama de contracanto, apoiado nessa coisa. O contraponto segue essa mesma lógica do contracanto. Depois eu vou dar uma olhadinha no Bormil, a gente pode olhar isso, porque eles têm um nome, eles têm, como eu falo, às vezes é o mesmo nome para a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha no Bormil. O Bormil também a gente pode consultar, tirar umas dúvidas, que ele também é bem completo. Tem bastante coisa. Só que ele é maior, bem maiorzinho, né? Contracanto. Essa é uma dica também, quando vocês quiserem achar algum conteúdo mais rápido, vocês pesquisarem, dar um Ctrl F no teclado, no caso do computador, né? E pesquisar a palavra. Como o livro está digitalizado, a gente não vai conseguir achar. Se a gente não achar no sumário normal, no caso do Bormil, a gente pode, bom que eu ensino vocês um método aqui para vocês acharem mais fácil o que vocês procuram. A gente vai lá, quase no final do Bormil. Se vocês tiverem condições, eu recomendo comprar esses livros, que eles são muito úteis para a vida do músico. Então aqui a gente tem um índice, ó. Além do sumário, o sumário é resumido, a gente tem um índice que tem as palavras mais separadinhas. Tem os temas, né, mais separados. Então fica mais fácil vocês tirarem dúvida de alguma coisa. A gente está querendo falar sobre contratempo, ó. Contratempo. Páginas 146 e 147. Então a gente vai e volta nessas páginas 146 e 147. Por isso que eu gosto muito de recorrer ao Borromil, porque ele é fácil de localizar por esse esquema do índice. Então a gente aqui, eu pulei 146, o contratempo. Então elas são notas, segundo Bormil, executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo, sendo os tempos fortes ou partes fortes dos tempos preenchidos por pausas.
Então, o contratempo, ele está falando a mesma coisa, né? Da Maria de Prioli. E eu estava procurando, era contracanto, né? Parabéns para mim. A gente falou outras coisas também que você já deve ter ouvido na música, que é falar sobre música. A música não entra na cabeça no primeiro tempo. A gente chama, quando uma música começa, não quando começa no primeiro tempo, né, como acontece com muito dobrado, a gente fala que ela tem, tem uma anacruse. E tem uma coisa que chama-se, eu não vou entrar nisso não, que eu vou confundir a cabeça de vocês. Assim, aqui tem anacruse ou prótese. São as figuras que precedem o primeiro compasso, ajustando-se ou não no último compasso. Então, aqui um exemplo de anacruse. A nota começa no tempo anterior, né? Ou não começa na cabeça do compasso, né? Vamos voltar lá para procurar o contracanto. Vamos ver se a gente acha o contracanto. Crescendo contraponto, isso. Tem a página 11 e a 271, 272. 11, primeiro. Isso me ajuda. Fala sobre o Bormio coloca o contraponto como uma das principais coisas da música, uma das coisas mais importantes da música. Então, lá, o contraponto seria o conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea, concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música. Que ele não explica tanto, então a gente tem que ir lá na explicação, na página 271. Então, o contraponto ele estuda os procedimentos de como combinar as linhas melódicas independentes. Então, o contraponto é muito importante no estudo de harmonia e de quando você está fazendo arranjo, composição, porque ele divide ali as notas da harmonia, dos acordes que a gente ainda vai ver nas músicas, ou nas vozes, né? Para complementar. Você já deve ter imaginado, né? Como que é chato ouvir uma música uníssona, né? Que é todo mundo tocando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, o contraponto é um ponto importante para fazer respostas, complementar a música, fazer coisas diferentes. Então, pela lógica, o contraponto e contracanto seria a mesma coisa. Contracanto seria uma coisa que a gente fala mais na banda, né? O contraponto seria mais falado na música contemporânea, ou música erudita, desculpa. Como já deu um tempo bom, eu enrolei. Então, gente, eu expliquei vocês como achar Bormio. Eu acho que essa é uma dica bem interessante para vocês acharem algumas coisas que vocês têm dúvida. Fala sobre o Bormio, traz muita coisa de história, fala sobre nomes de algumas coisas, tipo os símbolos da partitura que às vezes a gente não tem costume de ver, características da música, que é fade in, fade out. Isso aqui tem a ver mais com gravação de música, por exemplo, que é o legato. O que é um leigo, né? O leigo seria a pessoa que não estuda música, né? Não estuda teoria, então ele é leigo no campo da teoria musical. Fala sobre a formação da orquestra, a diferença de música do músico profissional pro amador, definição de maestro e por aí vai. Então por hoje é isso. Obrigado por acompanharem. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim.